Então, vamos começar com a nossa live de hoje. E o nosso tema de hoje é como estruturar um processo comercial. Como estruturar o processo comercial da sua empresa. Como estruturar o processo comercial da sua empresa. É o nosso tema de hoje. Processo comercial. Então, o que acontece? Se você não tem processo na empresa, se você não tem processo, seja lá qual for o processo de produção, processo de contratação, processo de compra, etc. Mas hoje vamos falar especificamente do processo comercial. Se você não tem processo, você é o processo. Okay? Se você não tem processo na empresa, você não tem processo comercial na tua empresa, você é o processo. E qual é o grande problema de você ser o processo? O grande problema de você ser o processo é que se você não estiver na tua empresa não funciona. O grande problema de você ser o processo é que, se você não estiver na sua empresa, a sua empresa não funciona. Por quê? Porque o processo está na tua cabeça. Porque você é o processo. Quer dizer que se você não tiver um processo comercial na empresa, quando você não estiver na empresa, a tua empresa não vai vender. A tua empresa não vende. Porque você é o processo. Então, a segunda coisa é: uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns que fazem trabalhos extraordinários seguindo um processo. Ou seja, o que tem que ser extraordinário não são as pessoas que você vai trazer para a empresa. Você precisa ter processos extraordinários. Ou seja, o teu processo comercial tem que ser um processo extraordinário. Para quê? Para que você possa trazer pessoas comuns, treinar essas pessoas no teu processo. E quando você treinar essas pessoas no teu processo, elas vão fazer o quê? Vão fazer trabalhos extraordinários. Então, uma empresa extraordinária não se faz de pessoas extraordinárias, faz-se de pessoas comuns seguindo processos extraordinários. Então, o que você precisa ter na tua empresa é processos extraordinários. Okay? Porque, principalmente você que é dono de pequena e média empresa, uma pequena e média empresa não tem capacidade financeira de trazer pessoas extraordinárias. Por quê? As pessoas extraordinárias são o quê? São raras, okay? E para além de serem raras, elas são caras. E uma pequena empresa não tem dinheiro para pagar um diretor comercial experiente. Okay? Um diretor comercial com muita experiência. Tua empresa não tem dinheiro para isso. Então, você precisa ter processo comercial estruturado, organizado, e trazer pessoas comuns e treinar essas pessoas no teu processo, no processo da tua empresa. Então, o que acontece? A regra é, o funcionamento correto é, você ter um processo, okay? Você ter um processo extraordinário, um processo bom, um processo bem estruturado, treinar pessoas nesse processo, ou seja, treinar teus colaboradores no processo, okay? E fazer o quê? Fazer
acompanhamento, fazer controle e fazer cobranças. Então, eu estruturo um processo comercial, treino a minha equipe nesse processo comercial e monitoro, faço cobranças de acordo com os objetivos ou as metas estabelecidas no processo. Okay? Então, a regra é processo extraordinário, treinamento da equipe e cobrança da equipe. Então, dito isto, o que é então um processo comercial? Mas primeiro, para você entender o que é um processo comercial, eu preciso que você entenda primeiro como é que funciona uma empresa, como é que funciona a tua empresa. O que é que acontece? Quando você abre a tua empresa, okay? Na fase da infância da tua empresa, quando a tua empresa começa, no princípio, você, às vezes, é o único na empresa. Okay? Você que faz tudo. Você que faz vendas, você que faz prospecção de clientes, você que faz tudo. Então, você produz, você faz o financeiro, você faz trabalhos de RH, ou seja, você faz tudo no princípio da empresa. Então, só que, à medida que a tua empresa vai crescendo, à medida que você começar a adquirir mais clientes, o que é que vai acontecer? Vai haver necessidade de você ter mais pessoas para te ajudar. Okay? Vai haver necessidade de você ter mais pessoas para te ajudar, porque você sozinho chega a um ponto em que você já não dá conta. Okay? Só que você criou um negócio, você sabe vender, você sabe atender o cliente, você sabe fazer prospecção. Okay? Mas as pessoas que você vai contratar, não vão ter a mesma capacidade de venda que você tem. Okay? Daí o que acontece? Você vai precisar usar alavanca. Okay? Alavanca são os processos. Vais precisar o quê? Vais precisar tirar a forma como você vende da tua cabeça, ok? E colocá-lo aonde? Colocá-lo no papel, colocá-lo numa ferramenta, colocá-lo aonde? Tornar essa forma mais clara, ok? Transformar essa forma que você vende em processo. Para quê? Para que as pessoas que você trazer na tua empresa, que vão trabalhar na área comercial, terem clareza do que elas precisam fazer para vender. Okay? Então, daí que você precisa estruturar um processo comercial. Por quê? À medida que a tua empresa cresce, você vai trazendo pessoas na empresa, elas não vão ter a mesma capacidade de venda que você tem. Daí que você precisa ter um processo, estruturar esse processo, treinar essas pessoas para terem pelo menos uma capacidade de venda que se aproxima à tua. Okay? Porque se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? A tua empresa só vai vender quando você estiver na empresa. Quando você não estiver na empresa, a tua empresa não vende. Quando você estiver, a tua empresa vende, mas quando você está fora da empresa, a tua empresa não vende. Por quê? Porque o processo está na tua cabeça. Você é o processo. Então, o conhecimento é da empresa. É para você deixar na empresa, não é para você carregar na sua cabeça. Ok? Então, é assim que funciona a tua empresa. À medida que a tua empresa cresce, você vai precisar de ajuda. Pessoas para te ajudar. E para essas pessoas fazerem um trabalho mais eficiente, mais eficaz, você tem que desenhar, tem que estruturar e implementar um processo comercial na tua empresa. Okay? Então, o que é um processo comercial? Um processo comercial é um conjunto de etapas. Okay? São várias etapas. Nós temos, por exemplo, você na venda, você tem o quê? Tem a etapa da prospecção. No processo comercial, você tem prospecção. Então, como é que é feita a prospecção na tua empresa? Como é que você faz prospecção de clientes? Isso tudo tem que estar claro.
Okay? Isso tudo tem que estar mapeado. E mapeado onde? Mapeado num processo. Okay? Então, você tem que mapear isso. Como é que eu vou fazer a prospecção? Como é que é feita a prospecção na minha empresa? Faz um mapeamento. Então, prospecção é uma etapa. Okay? Você tem aí, por exemplo, a etapa do atendimento. Atendimento ao cliente. Como é que é feito o atendimento ao cliente na tua empresa? Você tem que mapear esse processo. Como é que é o processo de atendimento ao cliente? Qual é o comportamento que o atendente, o vendedor tem que ter ao atender o cliente? Tem que colocar um sorriso no rosto, tem que saudar o cliente. O que ele tem que fazer? Tudo tem que estar mapeado. Tem que estar no processo, passo a passo. Ok? Então, o pós-venda, por exemplo. Como é que é feito o pós-venda na tua empresa? Quais são as atividades do pós-venda? Como é que é feito? Isso tudo tem que estar mapeado. Então, processos são várias etapas. Processo comercial é um conjunto de etapas do processo de quê? Do processo de venda, do processo, ou seja, do processo comercial. Okay? E dentro dessas etapas, nós encontramos aquilo que nós chamamos o quê? Chamamos de POPs. O que é? Procedimento Operacional Padrão. O atendimento ao cliente é uma etapa do teu processo comercial, teu processo de vendas, teu processo comercial. Okay? Então, como é que é feito o atendimento ao cliente? Você tem que definir os procedimentos operacionais padrão. Quais são os POP? Em venda nós normalmente pode chamar-se de script. Quais são os scripts de venda, os scripts que fazem parte do teu processo comercial? Então, você tem processo comercial, um conjunto de etapas, e dentro das etapas você encontra o que? Você tem os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs. Ok? Então, esse é um processo, conjunto de etapas, e dentro das etapas você encontra os procedimentos operacionais padrão, ou seja, os POPs, que nós chamamos também podemos chamar também de scripts de venda. Então, qual é o objetivo de um processo comercial? O processo comercial ele tem 4 grandes objetivos. 4 grandes objetivos de um processo comercial. Qual é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é o quê? Aumentar a recorrência de compra dos clientes que você já tem. Esse é o primeiro objetivo do processo comercial. Aumentar a recorrência de compra dos clientes que você já tem. Ou seja, o primeiro objetivo do processo comercial é cuidar, ok? É cuidar da carteira de clientes que você possui. Cuidar primeiro do cliente que você já tem. Okay? Cuidar do cliente que você já tem. Por quê? Porque o cliente que você já tem, okay? O cliente que você já tem, você tem que aproveitar o máximo a capacidade de compra desse cliente. Então, esse é o primeiro objetivo do processo comercial. Fazer com que o cliente que já comprou de você volte a comprar. Porque você na tua empresa tem um mix de produtos. E além disso, o cliente comprou esse mês, ao invés do teu produto é um produto de consumo rápido, próximo mês ele pode querer novamente o produto. Então, esse é o primeiro objetivo do processo comercial. Manter, fidelizar o cliente que você já tem, aumentar a recorrência de compra dele. Então, o segundo objetivo do processo comercial, além de falar do segundo objetivo, é o quê? Aproveitar o máximo o cliente que você já tem. E eu digo sempre que o verdadeiro lucro da empresa está onde? Está no pós-vendas. Okay? O verdadeiro lucro está no pós-venda. Porque quando você vende para um cliente que você já tem,
já está na tua carteira de cliente, você não tem custo de marketing, você não tem o que nós chamamos de custo da venda, porque o cliente já está na tua, você já tem o contato do cliente. E além disso, o cliente já tem confiança, então é mais fácil ele comprar. Então esse é o primeiro objetivo do processo comercial. O segundo objetivo do processo comercial é o quê? É vender com maior preço. Ou seja, quando alguém já comprou de você, essa pessoa já tem confiança. Se você oferece um bom produto ou um bom serviço, normalmente essa pessoa, quando consome e vê que o produto é bom, ela já ganha confiança, ela já tem confiança, já tem credibilidade. Ela já ganha confiança, já ganha credibilidade. Então, quanto mais alguém confia em você, maior é a probabilidade de ele voltar a comprar ou comprar um produto com preço maior. Okay? Quando alguém confia no teu produto, quando alguém já tem credibilidade na tua empresa, torna-se muito mais fácil vender a essa pessoa um produto muito mais caro. Ou seja, torna-se muito mais fácil vender de novo para a mesma pessoa ou vender um produto mais caro. Por quê? Porque a pessoa já tem credibilidade, a pessoa tem confiança na empresa. Então, o segundo objetivo de um processo comercial é esse, é vender com maior preço. Ou seja, o cliente chegou, vendi um produto relativamente barato, mas ele consumiu o produto e eu sei que ele gostou, então é muito mais fácil vender um produto com maior preço para esse cliente. Então, só que quando eu vendo o produto de maior preço, eu aumento o quê? Eu aumento a minha capacidade de venda e aumento em consequência, a minha lucratividade. Okay? Aumento a minha lucratividade. Por quê? É muito mais fácil vender um produto caro para um cliente que já consumiu um produto na tua empresa do que vender um produto caro para um novo cliente. Vou repetir, é muito mais fácil você vender um produto que tem um preço elevado a um cliente que já comprou de você, pelo menos já comprou um produto barato, do que vender um produto caro a um cliente novo, um cliente que ainda nunca comprou nada da tua empresa. É muito mais difícil. Você vai ter que gastar mais esforço para convencer ele. Okay? Mas quem já comprou de você, mesmo que comprou um produto barato, para vender um produto caro torna-se muito mais fácil. Então, esse é o segundo objetivo do processo comercial, vender com maior preço. O terceiro objetivo é o quê? É qual? É diminuir o custo da venda. Ok? Então, toda venda tem um custo. Toda venda tem um custo. Então, o terceiro objetivo do processo comercial é diminuir o custo da venda. Ok? Não, você pode dizer, não, com a venda vai entrar dinheiro. Muito bem. Só que para entrar dinheiro, você vai ter que gastar dinheiro. Gastar dinheiro com marketing. Se você for fazer visita, vai ter que gastar dinheiro de combustível, alimentação e tudo. Então, toda venda, querendo ou não, tem custo. Okay? Então, o segundo objetivo é que é diminuir o custo da venda. Só o que acontece? O cliente novo, okay? O cliente novo é o cliente, okay? O cliente novo é o cliente mais caro que existe. Cliente novo é o cliente mais caro que existe. Okay? Então, por quê? Porque você gasta dinheiro de marketing, você gasta dinheiro no marketing para poder adquirir esse cliente, você gasta esforço, energia, porque você vai ter que convencer esse cliente que o teu produto é bom, okay? Então, você gasta tempo para convencer o cliente. Então, cliente novo é sempre o cliente mais caro. Então, por isso é que você tem que rentabilizar ao máximo os clientes que você já tem, os contactos que você já tem. Okay? Esse é o terceiro objetivo do processo comercial, diminuir o custo da venda.
Agora, o quarto objetivo do processo comercial, é o quê? É aumentar a quantidade de clientes. Então, por um lado, eu retenho os clientes que eu já tenho, eu procuro estratégias para reter os clientes que eu já tenho, e de um outro lado, eu vou o quê? Preciso também aumentar a quantidade de clientes. Preciso trazer novos clientes para a minha empresa. Então, no processo comercial, o jogo é proteger os clientes que você já tem e ir atrás de novos clientes. Okay? Só que muitos de vocês, o que é que vocês fazem? Muitos de vocês ignoram os clientes que você já tem e estão sempre atrás de novos clientes. Ou valorizam os clientes que você já tem, vendem apenas pelos clientes que você já tem indicação, ficam apenas a depender de indicação e depender dos clientes que você já tem e ignoram a capacidade de ir buscar novos clientes. O teu processo comercial ele tem que ser completo, ele tem que olhar para todas essas dimensões, que é o quê? Proteger os clientes que você já tem e trazer cliente novo. Proteger os clientes que você já tem e trazer cliente novo. Então, essa tem que ser sempre a roda. Okay? Então, e o que é que você precisa entender aqui? Por quê? Por que você tem que proteger os clientes que você já tem e trazer sempre cliente novo? Porque você tem que saber que uma empresa ela não fale, e é bom você anotar isso. Uma empresa não vai à falência, uma empresa não quebra, não vai à falência, porque não tem clientes. Uma empresa não vai à falência porque não tem cliente. Uma empresa vai à falência porque não tem caixa. Uma empresa não fale, não vai à falência porque não tem clientes. Uma empresa vai à falência porque não tem caixa. Ou seja, não tem dinheiro no caixa. Isso é que quebra as empresas. O que quebra as empresas é falta de dinheiro no caixa, não é falta de clientes. Por isso é que se diz que faturamento é vaidade e o caixa é rei. Porque você pode ter vários clientes, mas se não estás a vender com lucro, não vai sobrar dinheiro no caixa. Se não sobra dinheiro no caixa, você não consegue atender às necessidades ou às despesas da empresa, que é pagamento de salário, pagamento do escritório e outras coisas que você tem, pagamento de fornecedores. Então, uma empresa não quebra por falta de cliente, uma empresa quebra por falta de dinheiro no caixa. E para você ter dinheiro no caixa, você precisa saber vender com lucro, você precisa ter clientes. Ter clientes é o quê? Aproveitar ao máximo a carteira de clientes que você tem e trazer clientes novos. Ok? Então, esses são os objetivos do processo comercial. Agora, quais são os elementos de um processo comercial? Quais são os elementos de um processo comercial? Um processo comercial estruturado, ele olha para 3 elementos fundamentais. Quais são esses elementos? Primeiro é o marketing. Marketing. Okay? Para que serve o marketing? Qual é o objetivo do marketing? Marketing tem como objetivo escolher o público-alvo, encontrar o público-alvo, atrair o público-alvo e engajar esse público-alvo. Okay? Vou repetir. O objetivo do marketing é escolher o público-alvo, encontrar o público-alvo, atrair o público-alvo, engajar o público-alvo. Okay? Esse é o objetivo do marketing, que é o primeiro elemento do processo comercial. O segundo elemento do processo comercial é o quê? É venda. Okay? Qual é o objetivo da venda? Qual é o objetivo dessa etapa de venda? O objetivo da venda é o quê? É atendimento.
atender o cliente que chega. Ou seja, se o marketing atrai, a venda faz o quê? Faz o atendimento desse cliente que chega. Então, o objetivo da venda é atendimento, qualificar o cliente que chega e converter esse potencial cliente em um cliente pagante. Vou repetir, o objetivo da venda é atendimento, qualificação e conversão. Converter o cliente que chega. Então, para isso, o que tem que acontecer? Para isso, o teu atendente, teu vendedor, o teu comercial, ou você, tem que ter treinamento, tem que ter técnicas de venda. Você tem que saber quebrar objeções, tem que saber usar gatilhos mentais, tem que saber usar o spin selling, que é uma metodologia de venda. Tem que saber usar o spin selling. Para quê? Para aumentar a tua capacidade de conversão nessa etapa de venda. Depois, o terceiro elemento do processo comercial é o quê? É o pós-vendas. Pós-vendas. Para que serve o pós-venda? O pós-venda, ele serve para quê? Serve para segmentar o teu público-alvo. É aquilo que eu sempre digo, a melhor forma de você definir o teu público-alvo é você olhar para o pós-venda. Ou seja, é você olhar para o perfil dos teus melhores clientes. Então, se você quer definir teu público-alvo de uma forma mais eficiente, olha para os teus 10 melhores clientes, olha o perfil dele, olha a idade dele, olha os comportamentos dele, olha o que eles valorizam, os desejos dele, olha o que eles não gostam. Então, quando você definir isso, você vai ter o teu público-alvo ideal. Então, você que já tem uma carteira de cliente, você que já vende. Okay? Então, o objetivo do pós-venda é o quê? É segmentar, é criar relacionamento com o cliente que já comprou. Okay? E vender de novo. Vender de novo, okay, para o cliente que já comprou de você. Ou seja, criar recorrência, ter técnicas, ter estratégias para quê? Para criar recorrência de compra. Através de quê? Através de técnicas como upsell, cross-sell, downselling, pedir indicação. Okay? Só que você vai ter um pós-venda eficaz, vai ter um pós-venda eficiente se você tiver um bom produto ou tiver um bom serviço. Se o teu nível de serviço ou se o teu produto não for bom, vai ser muito difícil você ter sucesso no pós-venda. Você só consegue ter sucesso no pós-venda se você oferecer um bom serviço ou um bom produto. Porque se o teu produto for mau, o teu produto não for bom, ou o teu serviço não for bom, o cliente já não volta. O cliente já não vai querer comprar. E além de não comprar, também não vai te recomendar. Então, para você usar o pós-venda, você precisa ter um bom processo de produção, um bom processo de operações. Para quê? Para que o cliente que comprou goste e depois volte a comprar. Okay? Então, esses são os 3 elementos de um processo comercial, que é o marketing, vendas e pós-vendas. Então, você precisa estruturar no teu processo, okay, nessa etapa de marketing, quais são os scopes, quais são os procedimentos operacionais padrão no teu marketing. Por exemplo, a pessoa que cuida das tuas redes sociais, você tem que definir o processo. Quantas vezes por semana tem que publicar? Tens que definir o processo, porque ela tem que seguir um processo. Okay? No vendas, como é que é feito o atendimento? Pós-venda. E é a mesma coisa. Como é que é feito o pós-venda da tua empresa? Então, você precisa desenhar esse processo de acordo com esses 3 elementos fundamentais. Para quê? Para que os teus funcionários, para que você possa treinar os teus funcionários nesse processo, ok? Para que mesmo que você não esteja na empresa,
a tua empresa consiga vender, você consiga vender, entre dinheiro na empresa. Se você não fizer isso, quando você estiver na empresa, a empresa vende. Quando você sair, a empresa não vende, porque o processo está na tua cabeça. Okay? Então é necessário você olhar para esses elementos. Agora, quais são as características de um processo comercial? Quais são as características de um processo comercial? Um processo comercial, ele tem que ser o quê? Tem que ser consistente. Primeira característica de um processo comercial é isso. Um processo comercial, ele precisa ser consistente. O que é consistência? Um dia comum tem que ser um dia bom de vendas. Ou seja, na verdade, não existe falta de vendas. Existe falta de capacidade de vendas. Não existe falta de vendas. Existe falta de capacidade de vendas. E o teu processo tem que quebrar isso, ele tem que ser consistente. O que é consistente? Ou seja, se for o Francisco a vender ou a Joana a vender, eles têm resultados próximos. Por quê? Porque eles estão a seguir um processo. Se não tiver consistência, o que é que vai acontecer? Quando a Joana vende, no dia que a Joana trabalha, há muitas vendas. Mas no dia que o Francisco trabalha, as vendas baixam. Ou seja, não há consistência nisso. Então, o teu processo comercial tem que ser que a característica de um processo comercial é consistência. Não importa o funcionário que tiver vender. Tudo bem que nem todo funcionário vai ter a mesma capacidade de venda, mas a discrepância não pode ser muito grande. Tem que ser uma discrepância sempre aproximada. Se você, dono, vende por dia, faz 10 vendas, tudo bem que o teu funcionário não tem a mesma capacidade de venda que você tem, mas se você faz 10 vendas por dia, teu funcionário não pode fazer só uma venda por dia. Tem lógica? Se você faz 10 vendas por dia, o teu funcionário pelo menos tem que fazer o quê? Pelo menos tem que fazer 7. Tem que fazer 6, 8. Tem que se aproximar mais do número que você faz. Então, isso é consistência. Tem que haver consistência no teu processo comercial. Okay? Então, segunda característica do processo comercial é o quê? É qual? O processo comercial tem que ser lucrativo. Por que tem que ser lucrativo? Porque o objetivo do processo, um dos objetivos principais de um processo comercial é o quê? É zerar o CAC. Okay? O que é CAC? É custo de aquisição de cliente. Okay? O objetivo é diminuir ou zerar o CAC. Zerar o custo de aquisição de cliente. Como é que você gera o custo de aquisição de cliente? Como é que você zera o CAC? É aproveitando o máximo pós-venda. É usar o quê? Usar indicação. Quando você pede indicação, você não tem custo de marketing. O cliente gostou do teu produto muito bem, então pede indicação no cliente. Ele vai te indicar alguém que você não vai precisar gastar marketing para atrair aquela pessoa. Por isso é aquilo que eu falo sempre. Você faz marketing. É para conseguir número ou e-mail do cliente. É para conseguir contato do cliente. Então, só que quando você pede indicação num cliente que já comprou de ti, ele vai te dar o número de graça daquela pessoa para você entrar em contato com ele. Então, aí você zera o custo de aquisição de cliente. Só que tem um porém. Eu disse, o teu processo não pode só olhar no pós-venda. Por quê? Indicação não é consistente. Nem todo mundo vai te indicar. Nem todo cliente comprar de você vai te indicar a pessoa. Indicação não é consistente e nem é escalável. Se você só depende de indicação, você não vai conseguir escalar. Você não vai ter consistência de venda e você não vai conseguir escalar. Porque nem todo mundo vai te indicar. Entre 10 clientes que você pedir indicação, 2 podem te dar indicação. Os outros podem não te dar. Okay?
Então, se você só depende de indicação, você não vai conseguir escalar. Não vai conseguir vender mais. Okay? Então, essa é a segunda. O teu processo tem que ser lucrativo. Você tem que aproveitar o máximo o pós-vendas, mas também você tem que ir atrás de novos clientes. Tem que jogar o jogo dessa forma. A outra característica de um processo comercial é o quê? É que o teu processo comercial tem que ser escalável. Escala. Para você crescer, para o teu negócio crescer, você tem que ter escala. Você tem que atingir mais clientes. Okay? Você tem que atingir mais clientes. Então, o que é? Se você não escala, se você não vai atrás de novos clientes, o que vai acontecer? Você vai atingir aquilo que nós chamamos de platô. O que é platô? O teu faturamento vai ficar estático, vai estar parado. Todo mês, se você fatura, por exemplo, 2 milhões, todo mês você vai faturar 2 milhões. 2 milhões todo mês, 2 milhões todo mês. Só que isso não é sustentável. Por quê? Porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, o platô é muito perigoso. Porque o platô significa dizer que a tua empresa está estática. Todos os meses você só está a faturar 2 milhões. Então, você está estático. E nos negócios é o seguinte, se você não cresce, você está a morrer. Se você não cresce, você está a morrer. Por quê? 2 milhões todo mês durante 6 meses. Estás a perder. Você acha que estás a faturar o mesmo valor? Não estás a faturar o mesmo valor. Todo dia que passa, você está a perder. Por quê? Porque a inflação consome o teu faturamento. A inflação consome o teu lucro. Se você faturou 2 milhões esse mês, no próximo mês também 2 milhões, no outro mês 2 milhões, não quer dizer que você está no mesmo ponto. Você está a decrescer, porque 2 milhões esse mês, próximo mês 2 milhões não vale a mesma coisa. Por quê? Porque os preços no nosso mercado estão sempre a aumentar. Então, se você está no platô, se você está no estático, você só está a decrescer, você não está a crescer. A inflação está a consumir o teu dinheiro. Então, o que acontece? Você precisa escalar. Todo mês, todos os meses, você precisa crescer as tuas vendas. Todos os meses, você precisa ir atrás de novos clientes. Se esse mês você faturou 2 milhões, próximo mês você tem que faturar 2 milhões e 100. No outro mês você tem que faturar 2 milhões e 200. No outro 2 milhões e 300. Então você tem que procurar, tem que se esforçar para sempre estar a crescer. Para sempre estar a crescer. Por isso é que uma das características de um processo comercial é o quê? É escala. Okay? Teu processo comercial tem que ser escalável. Você tem que evitar o platô. Tem que evitar ser constante. Você tem que crescer. Okay? É aquilo que eu disse lá atrás. Uma empresa não fale por falta de cliente. Uma empresa vai à falência por falta de dinheiro no caixa. E se você está estático, estás no platô, sempre a faturar o mesmo valor, daqui a pouco vai te faltar dinheiro no caixa. Porque o preço da matéria-prima está sempre a aumentar. Então, se o preço da matéria-prima está sempre a aumentar, você tem que lutar para sempre trazer clientes novos na empresa. Você tem que lutar para faturar. Todos os meses. Ok? Então, a outra característica de um processo comercial é que o processo comercial ele tem que ser o quê? Tem que ser previsível. O que é previsibilidade? Okay? Previsibilidade é quando você consegue dizer, não, eu investi 100 mil kwanzas em publicidade. Este mês faturei o quê? Faturei X.
Então quer dizer que se eu investir 200 mil kwanzas, eu posso faturar Y. Eu posso aumentar o meu faturamento. Então, o teu processo comercial tem que ter previsibilidade. Mas você só consegue ter previsibilidade quando? Quando você faz gestão. Quando você analisa os números. Porque muitos de vocês, por exemplo, eu posso perguntar: quanto é que você investiu o mês passado em marketing? Não, investi 1 milhão, 200 mil, sei lá. E quanto é que você faturou investindo esse dinheiro? Não, não sei. Ou seja, você não faz gestão, você não analisa os números da tua empresa. Então, você tem que ter indicador, a tua área comercial, você tem que ter indicadores comerciais. Quais são esses indicadores? Você tem que saber, no mês, quantos clientes você ligou ou quantos clientes você mandou mensagem. Não, X. Quantos dos clientes que você fez ligação ou mandou mensagem, quantos clientes responderam? X. Dos clientes que responderam, quantos você enviou o contrato? Quantos pediram, quantos disseram que querem fazer negócio contigo? Não, X. Dos que você enviou o contrato, quantos fizeram pagamento? X. Ou seja, você tem que controlar os números da tua empresa. Para quê? Para você ganhar inteligência do negócio. Porque senão você não ganha inteligência do teu negócio. E você fica só aí a andar igual uma barata tonta, sem saber o que está dando certo, o que não está dando certo. Okay? Então, você tem que ter indicadores na área comercial. Os teus indicadores comerciais que te ajudam a analisar o teu negócio para ver se o que você está fazendo realmente está funcionando conforme você gostaria ou não. Isso te dá quê? Te dá previsibilidade. Só que muitos de vocês não têm isso, não controlam. Fazem tráfego, não sabem quantos leads captaram, dos leads captaram, se esses leads vieram do Facebook, vieram do Instagram, se desses leads captaram, quantos fecharam o negócio, não sabem. Logo você não ganha inteligência de negócio, não ganha previsibilidade. Então, previsibilidade, quando você tem previsibilidade, você consegue controlar, você consegue calcular o teu ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre investimento. Ou seja, eu fiz um investimento em marketing, eu tenho que saber qual é o meu retorno sobre esse investimento. É o ROI, Return over the Investment. Ou seja, retorno sobre o investimento feito. Então, você às vezes não consegue saber porque você não analisa os números. Você não tem um processo comercial. E esse processo comercial não tem números. Então, você não ganha inteligência de negócio. Porque a inteligência de negócio que vai te dar estratégia. Então, processo como uma das características de um processo comercial, que o processo comercial tem que ser previsível. Você tem que saber, não, se o mês passado eu investi 100 mil kwanzas em marketing e o meu ROI foi de 14, foi de 9, foi de 10. Então, significa dizer, se eu investir 200 mil kwanzas e fazer a mesma coisa que eu fiz o mês passado, a probabilidade do meu ROI aumentar é maior. Então, aí você vai ganhando inteligência de negócio, vai sabendo o que funciona para você e o que não funciona para você. Okay? Então, essas são as características de um bom processo comercial. Então, o processo comercial, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser consistente, ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser escalável, ele tem que ser replicável. O que é replicável? Okay? Não falei aqui dele ser replicável. O que é ser replicável? Tem que ser fácil de imitar. Okay? Replicável, isso tem que ser fácil de imitar. Ou seja, a forma como se vende na empresa, qualquer comercial, tem que ser capaz de vender daquela forma. Okay? Ou seja, você desenha esse processo, coloca esse processo no papel.
ele fica visível, ele fica claro. Você pode fazer ele em formas de fluxograma. Você pode definir quais são os scripts desse processo. Os POPs, né? Os POPs desse processo. E cada pessoa que for treinada naquilo, obviamente você vai ter que treinar os teus vendedores, teus comerciais. Cada pessoa que for treinada naquilo, ele tem que ser capaz de quê? Tem que ser capaz de replicar o processo. Ou seja, tem que ser capaz de repetir o processo. Okay? Então, o processo tem que ser replicável, tem que ser previsível. Então, previsibilidade, replicabilidade, escala, lucratividade e consistência são características que o teu processo comercial deve ter. Ok? Então, mas você diz agora, então como é que eu não consigo, não sei fazer esse processo, não sei como é que eu vou montar, nem sei onde começar, como é que eu vou montar o meu processo comercial. Olha, se você quer um acompanhamento individual, um acompanhamento personalizado, para você montar um processo comercial estruturado na empresa, e não só montar o processo comercial, mas também como melhorar a gestão da tua empresa. Okay? Se você é daquelas pessoas que diz, não, eu quero mesmo alguém que me segura na mão, faça isso comigo de forma individual. Okay? Se você quer isso, eu tenho um programa de mentoria, okay? De mentoria personalizada, mentoria individual. E se você quiser saber mais sobre esse programa, vai lá no link na bio, tem lá o contato, puxa no WhatsApp, ok? E nós preenche o formulário que está lá, preenche o formulário que vai te aparecer quando você entrar em contato conosco e nós vamos entrar em contato consigo para marcar uma sessão estratégica de forma gratuita para você ver como é que nós implementamos esse processo na tua empresa. Então, se você quer um acompanhamento mais particular, mais individualizado, entre em contato, preencha o formulário, coloca os dados lá e nós vamos entrar em contato contigo para te ajudar nesse sentido. Ok? Então, essa foi a nossa live de hoje sobre estruturação de processo comercial. Ok? Deu para aprender alguma coisa, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Dúvidas? Perguntas? Faltam-nos ainda 9 minutos. Que a nossa live vai até às 13. Dúvidas? Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa não entenderam direito? Sobre o processo comercial, a importância de você ter esse processo comercial? Perguntas? Deu para aprender alguma coisa? Pessoal? Muito bem. Então, acho que ninguém tem dúvidas. Então, aquilo que eu disse, se você quer mais informações, quer um acompanhamento mais por perto, entre em contato. Okay? Entre em contato e nós vamos te ajudar nesse processo. Ok? Nós vamos te ajudar nesse processo. Dúvidas? Muito boa tarde, senhora Suzete. Suzete Silva, muito boa tarde. Tive sempre no entra e sai, passou muita coisa. Ok. Cheguei tarde. Ok. Muito bem. Então, os que tiveram na live desde o princípio, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho dúvidas. Pode expor, pode perguntar, senhora Suzete Silva.
Temos ainda alguns minutos para irmos almoçar. Pode perguntar. Foi claro, lição bem aprendida. Ok, muito obrigado, senhor Racine. Muito obrigado. Senhora Suzette, pode expor a dúvida, pode deixar a dúvida, pode fazer a pergunta. Gratidão. Disponha sempre, senhor Racine. Ok? Então, viram? É necessário, pessoal, é necessário ter um processo. Processo comercial é um dos processos mais importantes na empresa. Senão, quando você está fora, a tua empresa vende. Quando você chega, a tua empresa... E o objetivo da empresa é o quê? A empresa tem que funcionar sem a tua presença. Okay? O objetivo da empresa, você tem que colocar a tua empresa a funcionar sem que você esteja lá. Sem que você esteja lá, a tua empresa tem que vender. Porque você não é uma decoração da empresa. Okay? Sobre ROI. ROI é uma palavra em inglês que quer dizer Return over the Investment. Ou seja, retorno sobre o investimento. Todo investimento que você faz com uma expectativa de retorno. Okay? Existe uma fórmula matemática para calcular o ROI. Você está investindo em um negócio com expectativa de retorno. Okay? Esse retorno é que nós chamamos de ROI, Return over the Investment, ou seja, retorno sobre o investimento que você fez. Okay? Normalmente é o que? É calculado, como é que matematicamente é a receita, ou seja, o dinheiro que entrou, menos o custo, se não estou em erro, dividido pelo quê? Dividido pelo custo vezes 100. O resultado disso vai ser o ROI. É o retorno sobre o investimento. Ou seja, eu estou a investir 100 mil kwanzas. Eu espero que esses 100 mil kwanzas me dê algum retorno. Então, qual é a percentagem de retorno que esses 100 mil vai me dar? Investi 100 mil, ganhei 150 mil. Então, eu tenho que calcular o ROI disso. Okay? O ROI pode ser que eu investi o dinheiro, tive ROI 2. Quer dizer que o dinheiro retornou 2 vezes. Posso ter ROI 3, o dinheiro retornou 3 vezes. ROI 5, o dinheiro retornou 5 vezes. Ou seja, investi 1000 kwanza, mas voltaram que 5 mil. É o ROI 5. Ok? Então, CAC. O que é CAC? CAC é custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente. Ok? Isso é CAC. Custo, o C é custo de aquisição de cliente. O que é isso? Toda venda tem custo. Toda venda tem custo. Você, por exemplo, decide, não, eu vou fazer visita, vou fazer prospeção. Vou fazer prospeção na segunda-feira, vou prospectar cliente. Já marquei reunião com cliente A, cliente B e cliente C. Okay? Então, você vai fazer prospeção. Okay? Vai ter cliente A, cliente B e cliente C. Prospeção. Para você fazer prospeção, você vai o quê? Você vai ter que gastar combustível. Você vai gastar alimentação. Okay? Então, você vai ter custos para fazer essas coisas. Então, você tem um custo de aquisição de cliente. Você tem que calcular esse custo. Porque entre esses clientes, você visitou 3, dos 3, um fechou. Entrou dinheiro na empresa. Só que para entrar aquele dinheiro na empresa, você teve custo. Gastaste combustível, gastaste... às vezes é um comercial, não sei se é freelance, como é que você paga isso? Você vai ter comissão de venda, que você vai dar no vendedor. Tens combustível, comissão de venda, etc, etc. Então, você vai juntar todos esses custos e você vai calcular qual é o teu custo de aquisição de cliente, qual é o teu CAC.
Okay? Porque toda venda tem custos. Podia repetir como se calcula o ROI? Isso é fácil. Okay? Até pode dizer mesmo na internet. É receita menos o custo, receita, dinheiro que entrou, menos o dinheiro que você gastou, dividido pelo quê? Pelo dinheiro que você gastou vezes 100. Vai ter o ROI. Okay? Como eu faço para precificar um produto sendo o mesmo importado? Existe alguma fórmula? Ok. Existem duas formas de você precificar. Para você fazer precificação, você tem que olhar para dois elementos fundamentais. Okay? Porque precificação não é só fórmula matemática. Okay? Existem vários elementos que vão definir o preço do teu produto. Okay? Precificação não é fórmula matemática. Conforme nós aprendemos na escola, preço é igual a quê? É igual a... como é que é? Preço é igual a custo, né? Como é que nós aprendemos? Alguém escreva aí como é que nós aprendemos isso na escola. Preço é igual ao custo mais o lucro que você deseja ter. Ou seja, eu comprei o produto a 20 mil kwanza, é o meu custo de compra, e acrescento lá, quero ganhar quanto? Não, quero ganhar 5 mil. Então, é custo mais o valor que eu quero ganhar a mais vai me dar o meu preço. Não, não é isso. Precificação, nos negócio não funciona assim. Okay? Para você dar o preço do teu produto ou do seu serviço, você tem que levar em consideração vários aspectos. Okay? Então, o preço tem duas formas de você precificar. A primeira fórmula é a forma intangível. O que é a forma intangível? Qual é a tua estratégia competitiva? Quem é o teu público-alvo? Okay? A primeira forma para você definir o preço é essa. É a tua estratégia competitiva. Quem é o teu público-alvo? Para quem você quer vender? Okay? Essa é a segunda forma, é a primeira forma. A segunda forma é o qual? É você olhar para as contas. Okay? Qual é o salário que você paga aos teus funcionários? Tens que levar em consideração o salário que você ganha, que você paga. Tens que levar em consideração, ou seja, você tem que levar em consideração as despesas que você tem. Salário, escritório. Okay? Se você aluga escritório, aluga loja ou não aluga loja, tem que levar em consideração isso. Tens que levar em consideração todas as despesas que você tem no mês. Okay? Quem tem que pagar isso é o quê? É o preço. Quem paga isso é o teu produto. Okay? Então, precificar. Primeiro, você olha para quem você quer vender. Primeiro ponto. Segundo ponto, você faz contas matemáticas. Mas contas matemáticas não é só o quê? Não é só o valor de compra mais o quanto eu quero ganhar. Não. Você tem que olhar qual é a tua folha salarial. Quais são as despesas que você tem na empresa. Você aluga escritório, não aluga escritório? Quais são os materiais de trabalho que você usa? Okay? Então, existem ferramentas. Os meus alunos da mentoria, os meus mentorandos, têm uma ferramenta que funciona de forma automática. Tá vendo? É só você preencher. Você preenche lá o salário, preenche todas as despesas que você tem e a ferramenta automaticamente vai o quê? Vai simular, vai te dar o preço e você vai decidir, não, de acordo com a tua estratégia, o teu público-alvo, de acordo com o teu público-alvo, você vai aumentar aquele preço ou vai manter aquela margem. Okay? Então, para precificar é uma componente estratégica, tá? Não é coisa linear. Então, não é fazer conta matemática, existem ferramentas específicas para fazer isso. Okay? E para os meus alunos da mentoria, eles têm, eu forneço isso. Okay? Então, você precisa saber por quê? Porque vou vos dar a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é Coca-Cola, mas num supermercado você encontra um preço, no outro supermercado você encontra outro preço. Então, não tem
Aí está se levar em consideração o quê? Está se levar em consideração o público-alvo de cada supermercado. Okay? Você vai no Arraial, a Coca-Cola tem um preço. Você vai no Quero, no Descontão, a Coca-Cola tem outro preço. Mas é Coca-Cola, vem da mesma fábrica. É mesmo produto. Então, aí está se levar em consideração o quê? Está se levar em consideração elementos intangíveis. Quais são os elementos intangíveis? Para quem eu vou vender? Para quem eu quero vender? Okay? Então, na precificação, você leva em consideração dois elementos. Primeiro, qual é a minha estratégia competitiva? Quem é o meu público-alvo? Dependendo do meu público-alvo, eu posso vender o produto a um preço mais elevado ou a um preço barato. E depois, o segundo elemento é o quê? É fazer contas matemáticas. Mas fazer contas matemáticas, ele vai em consideração o quê? Ele vai em consideração a tua folha de salário, ou seja, os colaboradores que você paga, levar em consideração o custo da tua loja, se você aluga uma loja, e levar em consideração os elementos que você usa no dia a dia, se você usa transporte, custo de combustível e tudo isso. Então, porque quem paga isso é o teu produto, quem tem que pagar isso é o teu produto. Por isso é que muitos empresários, por não saber precificar, ficam aí a vender, depois vem que não estão a ver dinheiro. Por quê? Porque não levaram em consideração esses elementos. Só fizeram uma conta rápida. Comprei a X, quero ganhar 5 mil, então vou vender a 25 mil. Só que você está a esquecer que você paga, às vezes você ainda tem custo de marketing. Sabe? Custo de marketing, tudo isso você tem que atribuir no produto. O produto é que tem que pagar isso. Ou seja, em poucas palavras, quando você coloca um preço no produto, estás a dizer assim, produto, você tem que pagar tudo, okay? Tudo que vai acontecer nessa empresa. E ainda tem que sobrar dinheiro para me colocar no meu bolso. Se você não faz isso, não leva em consideração esses elementos, daqui a pouco você está a tirar dinheiro do teu bolso para pagar a manutenção da empresa. Cobrir a despesa da empresa. Então, preço não é algo linear, tá? Agora, se você quer aprender isso com mais profundidade, entra em contato. Na minha mentoria, eu te ensino detalhadamente como é que você faz isso.